Bom, boa tarde. Então a gente vai dar início à aula número 12, que trata do modelo relacional. Esse item da aula, né, ele está nesse contexto de representação de dados no nível lógico. Então, vocês acabaram de ver a representação de dados no nível semântico através do modelo entidade-relacionamento, que é um modelo conceitual considerado de alto nível. Agora a gente já vai passar para a representação dos dados no modelo que está diretamente ligado ao SGBD. E no nosso caso a gente vai ver o modelo relacional, um modelo de dados de representação no nível lógico através da representação relacional. Então, com isso, a gente dá início à parte 2 do curso, que corresponde também à parte 2 do livro Texto Sendo Adotado, do Elmasri Navati, onde começa-se com o modelo relacional, está dividido em parte 1 e parte 2. A gente vai começar hoje com conceitos, a parte de estruturas. Então, para dar uma revisão, né, recordada em relação ao que a gente viu na aula 4, caracterizando o que é um modelo de dados. Então, o modelo de dados ele tem 3 componentes. Tem um componente que cuida da parte estrutural, um componente que cuida da parte operacional e as restrições. Então, a parte estrutural diz que estruturas estão disponíveis para representar os dados. A parte operacional define as operações a serem realizadas sobre essas estruturas. E a parte das restrições vai definir justamente como que essas operações devem trabalhar sobre esses dados de tal forma a manter algumas regras consideradas de integridade, para que a base de dados fique sempre no estado consistente, no estado correto. Então, do ponto de vista de organização, a aula de hoje a gente vai ver toda a parte estrutural. Então, é a parte 1 do modelo relacional. E na parte 2, a gente vai ver, então, a parte das restrições de integridade e leis que vão reger o comportamento do modelo relacional. Nas aulas seguintes, então, a gente vai dar início à parte operacional, vendo mais especificamente a álgebra relacional. Bom, então, para começar com conceitos do modelo relacional, então ele é um modelo que se baseia no conceito da relação, e é uma relação matemática. Então, esse é uma característica importante do modelo relacional, o fato dele ter toda uma fundamentação teórica que se baseia em teoria dos conjuntos e teoria de relações matemáticas. Então, antes da gente ver a definição formal matemática, a gente vai ver conceitos informais. Então, uma relação, ela pode ser vista também como um conjunto de linhas ou como um conjunto de colunas, onde ela está representando, na verdade, informalmente uma tabela. Então, os dados são representados na forma tabular e o conteúdo da relação vai ser caracterizado pelo conjunto de linhas, pelo conjunto de colunas. E uma outra característica importante é que cada uma dessas linhas vai representar uma entidade. Aquela entidade que vocês modelaram lá no modelo entidade-relacionamento. Então, essa linha vai representar uma entidade, ela pode representar também um relacionamento. Essa linha vai ser composta por um conjunto de valores de itens que correspondem às colunas, né? Uma outra característica também é que cada linha, como ela representa uma entidade, ela precisa de uma associação, algo que faça uma correspondência única daquela linha para uma entidade que você pretende representar no seu sistema. Então, cada linha vai possuir alguma espécie de identificação. A coluna, ela vai representar, então, a propriedade específica que foi modelada para aquela entidade. Então, no modelo entidade-relacionamento também vocês definiram que propriedades seriam interessantes de serem modeladas no banco de dados. Então, aqui, na parte mais prática da representação, a gente vai ter as colunas representando essas propriedades. Então, cada coluna tem um nome e associado a isso vai ter um valor. Bom, aí passando para o lado formal, né, a gente entra então no conceito da relação. Então, essa relação ela é descrita a partir de um esquema. E esse esquema a gente define como R, representando a relação, abre parênteses A1, A2 até a N, onde esses A's representam os atributos que estão modelando essa relação. Então, um exemplo, considerando uma entidade cliente que foi modelada a partir de 4 propriedades, né? Identificação, nome, endereço, telefone. No modelo relacional, essa representação do esquema seria o nome da relação, nesse caso, cliente.
e o nome dos atributos. CLI-ID, CLI-nome e END-TEL. CLI-ID está representando aquela identificação única, um identificador para cada cliente. O nome, CLI-nome está representando o nome do cliente, END o endereço e TEL o telefone. Cada um desses atributos possui um domínio associado. Esse domínio vai representar o conjunto de valores válidos para serem utilizados no preenchimento, na definição de cada linha, de cada entidade. Bom, continuando a definição formal, a gente já viu então o conceito de relação, esquema da relação, domínio, atributos, e agora a gente vai ver o conceito de tupla. Então, tupla é o nome dado a um conjunto de valores que representa aquela linha da tabela. Então, esse conjunto de valores, a gente tem a ligação com o domínio. Cada valor da tupla é pertencente a um conjunto do domínio associado àquele atributo. Então, no caso da tabela cliente, vocês podem analisar aí uma tupla da relação cliente, né? Essa tupla está representando, por exemplo, o cliente CDERG, onde ele está representado a partir de um identificador, que é esse número 632, o nome do cliente, que nesse caso é CDERG, depois de um endereço. Vocês notem que ele é do tipo uma string de caracteres, então está entre aspas, o endereço contém a rua, o número, RJ, CEP, tudo isso é o endereço, então os campos estão separados por vírgulas, né, esses atributos, e por último o telefone. Então, essa é uma tupla válida que pertence à relação cliente, que está representando a entidade do mundo real, CDERG, modelada conforme definido na entidade de relacionamento, através de 4 propriedades, 4 atributos que estão definidos aí a partir dos seus domínios. Então, a relação em si, ela é vista como um conjunto de tuplas. Essa é uma tupla. Então, todo conjunto de clientes vai formar, então, a nossa relação. As colunas, né, elas são representadas através dos atributos. Dando mais continuidade às definições formais, vamos ver o conceito de domínio, que é um conceito bastante importante. Então, o domínio ele tem uma definição lógica. Então, para cada propriedade, a gente define um domínio associado, que vai ser o conjunto de valores possíveis. Então, por exemplo, um domínio chamado número de telefones BR define número de telefones válidos no Brasil, onde esse conjunto está sendo definido a partir de números contendo 10 algarismos cada número, né? E esses 10 algarismos têm lá uma definição. Por exemplo, você pode definir um formato que é do tipo, abre parênteses DD, para representar os 2 dígitos ou algarismos do DDD da cidade, e em seguida um número propriamente dito, compondo os 8 algarismos que definem os números válidos de telefones no Brasil. Essa é a definição do domínio e ela vai sendo preenchida com as instâncias que correspondem a números reais de telefones. E aí, na hora de você criar uma determinada tupla e usar um telefone, você vai usar um telefone que faça parte desse domínio, porque esses são os valores corretos e essa é uma das maiores preocupações quando a gente usa um SGBD, é a gente ter uma base de dados correta, com relacionamentos corretos, com integridade. Então, toda essa definição formal vai nos ajudar a construir um sistema que, respeitando essas regras e esse formalismo matemático, a gente tem a segurança de que estamos trabalhando num ambiente no qual a gente pode confiar, porque ele tem as regras, tem o formalismo que vai proibir tudo que for levar a um estado inconsistente a um erro. Um outro exemplo de domínio, a gente pode ter um tipo de dados associado a um domínio. Então, por exemplo, o tipo data pode ser associado a um domínio. Olha, esse domínio aqui é do tipo data. E aí, a partir do nome do atributo que a gente usa, você atribui uma semântica a essa data, que pode ser uma data de vencimento, pode ser uma data de uma fatura. Então, esses 2 atributos, né, data da fatura e vencimento, estão associados ao mesmo domínio, que é a data, uma coisa assim mais genérica. E aí, localmente, na hora da definição da relação, ele tem uma semântica própria específica. Então, nesse sentido, né, o atributo vai definir o papel que aquele domínio está exercendo no contexto daquela relação, daquele esquema para o qual ele está definido. Bom, então, agora com esse conjunto de definições, a gente pode mostrar uma representação
mais formal da formação, da composição, do conteúdo da relação. Então, a gente já viu a relação, né, o esquema, que é dado por R, A1, A2, A3, AN. O conteúdo da relação, que é esse R pequeno de R, ele vai ser um subconjunto do conjunto gerado pelo produto cartesiano entre esses diversos conjuntos que compõem os domínios. Então, resgatando, né, a teoria dos conjuntos matemáticos, cada domínio é um conjunto. Se você aplicar o produto cartesiano entre todos esses conjuntos, você vai ter todas as combinações possíveis de valores que podem gerar todas as tuplas corretas e que podem criar as instâncias da relação. Entretanto, a gente não vai usar todas as combinações, a gente vai usar aquelas combinações que correspondem à entidade da realidade, por isso que ele é um subconjunto. Mas, para cair dentro do formalismo, a gente pode usar do produto cartesiano. Para ter uma ideia, então, esses são os possíveis valores que são corretos. Quando eu quiser criar uma entidade, eu vou criar a partir desses valores pré-definidos. E aí, por mais que o produto cartesiano possa gerar 1000 valores, eu posso criar uma relação com 3 tuplas, escolhendo um valor de cada domínio e 3 combinações, que são as que correspondem à minha realidade. Então, isso é representado formalmente pelo R pequeno, abre parênteses R, que corresponde à relação definida lá no esquema, está contido em aí o produto cartesiano de todos os domínios correspondentes a todos os atributos definidos lá no esquema da relação. Então, depois vocês podem dar uma olhada assim com calma com cada uma dessa simbologia e analisar em exemplos práticos o que corresponde a cada um. Então, essas são as definições assim, mais importantes do modelo relacional. Tem uma outra característica. Outros termos que são dados também para esse R pequeno, esse subconjunto da relação. Então, esse R pequeno, que vai ser o conteúdo de fato da relação, ele é chamado de extensão da relação. E o esquema, o R grande, que define como a relação é criada, quais são as propriedades da relação, é chamado então de intenção. Então, são outros nomes também associados à parte formal do modelo que a gente pode também usar para definir esses dois termos. Vamos ver agora um exemplo assim, mais prático, embora seja um exemplo totalmente hipotético, para a gente ter uma ideia desse produto cartesiano, da formação das tuplas, né? Então, seja S1 e S2, dois conjuntos que representam 2 domínios. Então, o S1 está representando o domínio de valores 0 e 1. O S2 está representando um domínio de valores A, B e C. Então, eu tenho aí esses 2 conjuntos. Um está representando uma propriedade, outro está representando outra. O R vai ser, então, algo que vai ser criado a partir do produto cartesiano entre S1 e S2. Mas, como eu falei, a gente não faz a geração exaustiva de todo o produto. A gente pode criar uma relação que seja qualquer subconjunto válido do produto cartesiano. Então, aí vocês podem dar uma analisada. Eu tenho um exemplo de um desses subconjuntos que é válido. Então, o R pequeno de R, a partir desses 2 domínios, pode ser composto por 3 tuplas. A primeira, 0A, então o 0 veio do S1, o A é um valor válido do S2, porque a tupla é definida a partir do domínio de 2 atributos, que são definidos pelo S1 e o S2. Então, o 0A é um possível, 0B é outro e 1C é outro. Então, a gente teve aí 3 tuplas, embora o produto cartesiano vai gerar todas as combinações possíveis, 2 vezes 3, que vão dar 6, né? Então, essa instância, essa relação composta por 3 tuplas, é apenas uma relação possível. Então, ela é uma possível população, uma possível extensão de todo o produto cartesiano que seria válido. Agora, um exemplo mais concreto, né? Então, vamos ver, por exemplo, suponha que a gente esteja definimos, né, no modelo entidade de relacionamento, uma entidade que é formada por professores. Então, aqui, já no modelo relacional, a gente está criando uma relação chamada P, e ela vai representar professores do CEDERJ para o curso de Tecnologia de Sistemas e Computação.
Então, essa é a relação. Qual é o esquema? Então, como é que a gente está representando essas entidades no nosso modelo? A gente está representando a partir de 4 propriedades, 4 atributos ou 4 colunas, né? Então, formalmente, é uma relação chamada P, contendo 4 atributos. O nome desses atributos são P e D, que vai definir um código que vai servir para identificar unicamente cada professor, P-nome, que vai gerar um nome usado pelo professor no curso, o NIV, que está representando a universidade de origem desse professor, e a área de pesquisa, que é a área prioritária de atuação na computação do professor do CEDERJ. Então, com isso a gente tem um esquema, com isso a gente definiu o que é essa relação. Então, para fazer o povoamento, popular, instanciar, criar uma extensão dessa relação, a partir desse esquema definido, a gente precisa dos domínios de cada atributo. Então, recordando, né, os domínios são conjuntos de valores válidos para cada uma dessas propriedades ou para cada atributo. Então, aqui tem um subconjunto, no caso, por exemplo, P&D, que é o identificador de cada professor. No nosso sistema, a gente criou um domínio para P&D, que é o conjunto de números de 3 algarismos que são utilizados para definir e identificar os professores. Então, vai de 001 até 999. No domínio de P-nome, é o nome dos professores, aqui tem apenas um subconjunto de todos os professores, né? Então, vocês podem olhar ali, tem algumas instâncias, alguns valores a serem utilizados. No domínio das universidades, a gente tem 3 universidades, a UFRJ, a UF e a Unirio. E no domínio de área de pesquisa, a gente tem IA, BD, redes, CG, computação gráfica, né? E vários outros. Então, esses são os conjuntos dos domínios que podem preencher valores válidos para popular nossa relação P, que está definida com aquele esquema, com esses 4 atributos. Então, a gente vai ver agora uma instanciação, um povoamento de tuplas válidas para preencher a relação P. Então, tem uma animação. Então, aqui a gente pode ver cada valor de cada domínio sendo utilizado para preencher uma determinada tupla. Então, esses valores são únicos. Então, a gente obtém um identificador para representar o professor. A partir do nome, cria-se o nome da universidade a universidade e depois a área de pesquisa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma instância, uma população de P, então é o Pzinho, P pequeno de P, nesse caso contendo 4 tuplas. Em resumo, juntando e fazendo o mapeamento dos termos informais e dos termos formais do modelo relacional. Então, existe a tabela, que formalmente é chamada de relação, existem as colunas das tabelas, né, que corresponde a um atributo, também associado ao domínio. A linha, o nome formal é tupla, os valores da coluna, a correspondência é o domínio, aquele conjunto. A definição da tabela a gente chama de esquema da relação e a tabela populada é chamada de extensão da relação. Então, pegando um exemplo que está no livro texto adotado, né, no caso na figura 5.1, vocês veem aí, por exemplo, uma tabela que está representando a entidade de alunos. Formalmente, então, a gente tem a relação dos alunos, então o nome da relação está ali, existem os atributos definidos, e aí cada linha da tabela é chamada de tupla. Então tem a representação aí das tuplas que definem as entidades aluno que são relevantes ou que fazem parte atualmente, nesse momento, do meu sistema, da minha base de dados. Algumas características, né, das relações que a gente viu, os conceitos básicos. Então, primeiro a questão de ordem, né, ordenação. Então, como a relação ela é oriunda da teoria de conjuntos, os elementos de um conjunto não possuem ordem. Então, aqui também, as tuplas que compõem uma relação, elas podem aparecer ali numa forma tabular, uma após a outra, mas essa ordem não significa absolutamente nada. Ou seja, 2 tabelas que têm as linhas
trocadas correspondem à mesma relação. Isso não faz diferença no modelo relacional. A mesma coisa acontece com a ordem que os atributos aparecem. Muito embora, na prática ou no dia a dia, seja útil usar uma ordem entre esses atributos. Então, no livro-texto, esse é o primeiro atributo, o segundo e terceiro, mas formalmente, conceitualmente, na forma mais rígida, a ordem dos atributos também não importa. Mas facilita muito no dia a dia do SGBD e no trabalho que todas as tuplas sigam essa mesma ordem e que exista, então, uma ordem entre os atributos. Mas, do ponto de vista das tuplas, não faz a menor diferença. Uma outra característica importante diz respeito ao valor de cada atributo da tupla. Esses valores são considerados valores atômicos, uma unidade apenas. Então, eu não posso ter um atributo que seja um conjunto. Se eu quiser definir, por exemplo, os filhos de um determinado empregado, eu não posso criar um atributo que seja o conjunto de todos os filhos. Isso tem que ser representado de outra forma, tal que o valor de cada atributo seja um valor atômico. E um desses valores atômicos é considerado especial, que é o valor null, é um termo usado em inglês, que ele vai ser útil para representar valores que a gente ainda não sabe ou estão indefinidos. Então, quando não se tem ainda um valor para um determinado atributo, para que ele não fique diferente das outras tuplas, é utilizado, então, uma palavra reservada, um termo especial que é chamado de null. Uma outra característica é em relação à notação. Então, os valores que compõem as tuplas, são os atributos, e se eu quiser criar ou trabalhar com a tupla inteira ou com um subconjunto dessa tupla, a gente vai usar essa representação formal, essa nomenclatura que está definida aí. Então, a gente tem o T com a rede A de I igual a VI. Então, o que isso significa? Significa que VI é o valor do atributo AI na tupla T. Então, assim, a gente vai poder se referenciar a um valor específico que faz parte de um conjunto que é a tupla, que faz parte de outro conjunto que é a relação. Então, esse é um valor específico. Da mesma forma, a gente pode definir ou se referenciar a valores de uma subtupla. Por exemplo, aí tem o T de AU, AV e AW. Essa é uma subtupla de T, contendo valores dos atributos especificamente AU, AV e AW. Então, não preciso, se eu quiser me referenciar a um subconjunto de todos os atributos, a gente pode através dessa notação. Bom, então, para terminar a aula, a gente vai ver aquele mesmo exemplo daquela tabela de alunos, mas com as tuplas em uma ordem diferente. Só para a gente reforçar o fato de que a ordem dessas tuplas não importa na definição da relação. Ela continua representando o mesmo conceito, a mesma entidade, independente se houve uma mudança entre a posição que essas tuplas ocupam dentro da relação. Então, por hoje é só. Muito obrigada.